Olá, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo do estudo dirigido à ciência dos sacramentos, do autor Charles Webster Leadbeater, e aqui nós vamos fazer uma abordagem didática sobre os fundamentos e princípios desse rito cristão. Nós estamos então no capítulo 2, nós estamos abordando aqui a Santa Eucaristia. Esse é o nosso 11º vídeo. E ao longo desses 11 vídeos, então, nós percorremos essas 7 etapas dos ritos iniciais. E agora, nesse vídeo, nós vamos trabalhar a primeira incensação. Ok? Estamos chegando aí, teremos mais o introito, Kyrie, Gloria Excelsis e coletas para finalizar. Ó. Então, aqui como é que a gente está na nossa visão geral da Santa Eucaristia, né? Das 5 etapas. Os ritos iniciais, que é onde nós estamos agora. Depois nós vamos trabalhar a liturgia da palavra com essas atividades da Santa Eucaristia. Depois a liturgia eucarística com essas atividades. Depois os ritos da comunhão e, por último, os ritos finais. Certo? Então aqui, revisando, nós temos uma visão geral dos 5 estágios, dos 5 agrupamentos das atividades da Santa Eucaristia. Ok? Então vamos falar então da incensação. E lembrando sempre o seguinte, reforçando sempre que esse vídeo está na playlist, é um estudo dirigido no qual eu, como estudante, como seminarista da Igreja Católica Liberal, atualmente eu ocupo a função a ordenação de diácono, e dentro do meu estudo, eu sempre faço questão de deixar registrado que eu sou portador de TDAH, então eu tenho uma dificuldade com a leitura seca, né? E aí ao longo dos tempos, ao longo dos meus estudos, eu consigo, através da produção de conteúdo, melhorar a minha performance nos estudos. Então esse trabalho ele tem essa função, é uma forma de eu estar melhorando os meus estudos, compartilhando conhecimento. Então não é palestra, não é seminário, não é aula, tá? Então eu peço a vocês que tenham essa compreensão aí, que o objetivo desse trabalho é tão somente compartilhar a minha jornada de estudos, que eu gostei muito dessa obra, e eu acredito que eu posso contribuir então compartilhando. Então, como estudo dirigido, nós vamos fazer o quê? Eu vou trazer partes dos textos, ou de maneira organizada, estruturada e didática, mas eu vou trazer parte dos textos e o meu comentário pessoal, muitas vezes extremamente pessoal, acerca daquilo que eu entendo que esteja sendo trazido pelo autor. E aí fica livre, tá? Com muito respeito, com muito carinho, a liberdade, claro, e a autonomia de cada um poder comentar, poder lá no espaço desse vídeo, tá bom? Na parte de comentário, eu agradeço também pelo carinho de vocês estarem acompanhando nosso trabalho aí, nosso projeto, tá bom? Então vamos lá, pegando um destaque aqui para a gente começar essa jornada. O autor está falando então que o incenso ele é oferecido como um sinal de respeito, como era em muitas das antigas religiões, mas também é usado como uma ideia definida de purificação. E assim, o sacerdote lhe infunde uma santa influência com a intenção de que onde quer que o seu odor penetre, onde quer que passe uma de suas partículas abençoadas, leve consigo uma sensação de paz e pureza e afaste todos os pensamentos e sentimentos desarmônicos. Então, o que é importante diante desse fragmento de texto, né, nós já nos localizarmos dentro já dos ritos iniciais, que já foram percorridas essas 7 primeiras etapas. Então, o incensamento ele vem para então prestar um serviço, e é o que o autor está deixando claro aqui, da importância e da relevância desse serviço, não que os outros não sejam, mas ele dá um lugar especial, principalmente na questão da ancestralidade desse ritual de incensamento, de incensação. Ok? Então aqui ele reforça essa importância e como o serviço através do sacerdote, da bênção do sacerdote, essas partículas elas vão trabalhar favoravelmente todo o ambiente na manutenção dos pensamentos e sentimentos. Lembrando que esses pensamentos, sentimentos, essas emoções, né, elas são essenciais. Nós estamos falando aqui da construção do edifício eucarístico no plano astral, ok?
Mais um texto, então, mais um destaque. Então, mesmo a parte mesmo a parte, as bênçãos, sua influência, a parte as bênçãos, sua influência é boa, pois ele é cuidadosamente composto de certas gomas cuja taxa de vibração se harmoniza perfeitamente com as vibrações espirituais e devocionais, mas é nitidamente hostil a quase todas as outras. Então, aqui tem que lembrar sempre do Leadbeater as questões das opiniões dele como clarividente, como estudioso. Então ele está falando palavras-chave aqui sobre vibração, taxa de vibração, vibrações espirituais e devocionais. Então lá no começo a gente está falando dos estilos devocionais, a liturgia. Então a Santa Eucaristia ela é realmente uma atividade totalmente devocional. Dentro de outros caminhos possíveis, a expressão da Santa Eucaristia ela é um processo totalmente devocional. E aí ele está falando realmente que esse incenso ele tem por natureza também combater as energias deletérias, certo? Mais um fragmento, então. Quase todos os incensos usados pela igreja usam grande medida de benjoim e olíbano. E está dando referência aqui a duas substâncias principais, já que a experiência indica que ambos são agradáveis e efetivos. Então, o que o autor nos traz aqui? Que ele traz que o benjoim é quase selvagemente ascético, purificativo. Ele combate vigorosamente todas as formas de pensamento impuras e grosseiras. E é excelente para uso em uma grande catedral apinhada de pessoas um tanto subdesenvolvidas. Então, o que ele está dando é a função, né, o benefício, a ação desse elemento benjoim. E aí ele está falando aqui, ó, novamente, Leadbeater está falando aqui, formas, pensamentos, impura e grosseira. O que ele está falando? Que esse incensamento ele vai calibrar diante de um local com grande quantidade de pessoas. E, eventualmente, se o perfil dessas pessoas, o perfil emocional e mental for subdesenvolvido, esse elemento benjoim ele é favorável na manutenção. Por quê? É com a manutenção dessas formas de pensamento, da organização dessas formas de pensamento, desse sentimento, dessas emoções, é que o sacerdote, todo o serviço vai ser realizado o quê? Na construção da forma de pensamento do serviço eucarístico, do edifício eucarístico. Então, isso é importante ter sempre em mente. Estamos trabalhando, prestando um serviço para construir um edifício eucarístico que vai abrigar o quê? A conexão desse plano físico com o plano astral e com outros planos superiores, que é exatamente o quê? A conexão com Cristo para fazer o quê? A comunhão, para descer essa comunhão. Então, isso tem que ser preparado, isso tem que ser organizado no plano físico, através dessa ritualística, para que no plano astral isso se desenvolva adequadamente, ok? Para assembleias menores ou mentes menos bucólicas, ou seja, menos simplistas, menos conectadas com a natureza, é preciso uma grande mistura de outros elementos para produzir o melhor dos efeitos. Então o autor está dando o tom aqui, né, de como é que essas substâncias, as principais substâncias, o benjoim e o olíbano, eles podem realmente, a mistura dos dois, podem calibrar de acordo com o perfil realmente da congregação, né? E aqui agora falando do olíbano, eles querem um incenso especial da devoção. Olha que interessante. Sua fragrância tende poderosamente a despertar esse sentimento nas pessoas capazes de senti-lo e aprofundar e intensificá-lo onde já existir. Olha que interessante essa colocação. Então o autor vem, ele apresenta os dois principais tipos de incenso, as suas principais funções e contribuições e como isso pode ser regulado e qual a função disso na construção, na evolução da Santa Eucaristia, ok? Então vamos avançar um pouco mais. Quando o incensador e o porta-incenso se aproximam, o celebrante lança algum incenso no incensório e o abençoa solenemente, dizendo: "Seja abençoado por aquele em cuja honra serás queimado." Então aí é feito o processo da bênção. E aí o autor então traz que o celebrante procede para incensar o altar. Com isso, ele intenciona permear todo o altar e a atmosfera em torno dele com altas e santas influências e levar aos planos superiores o processo preparatório que já foi realizado ao nível etérico durante o asperges. Então, para concluir aqui, o plano de incensar-se o altar é bom, uma vez que espalha um magnetismo muito integral e exatamente através do altar em si e em tudo que estiver sobre ele. Então, o que ele está falando aqui? Que o altar, então, se torna o eixo principal, o vórtice principal da preparação
que já foi feita anteriormente, principalmente no Asperges, e que passa agora a preparar o altar como um centro, um campo magnético capaz de organizar e realizar esse serviço, ok? Então ele explica a questão dos movimentos, né? Das atividades no altar. Fazemos 9 movimentos sobre a cruz, arranjados em grupos de 3, o que se adequa melhor ao propósito do que os 3 movimentos duplos da Igreja Romana. Então aqui está comparando, né, o roteiro, como é feito pela Igreja Romana e como é feito pela Igreja Católica, essa mesma atividade. Está explicando a diferença dela. Ó. Neste ato, rendemos a maior honra possível diante de tudo que a cruz simboliza, o próprio Cristo e o grande sacrifício que ele fez nascer no universo. Então aqui é importante a gente destacar o quê? A visão dentro da perspectiva do autor e dos fundadores da Igreja Católica da questão do sacrifício, que é uma linha mais esotérica dentro da teosofia, dentro de outras ordens místicas mais antigas. O sacrifício na nossa percepção, na percepção da Igreja Católica liberal e de outras linhas mais místicas e esotéricas, o sacrifício aqui não se trata do martírio de Jesus, e sim do sacrifício da descida da mona da matéria. E aqui no caso da segunda pessoa da Trindade. Então aqui que fica claro que o sacrifício que nós... E aí toda a orientação, todo empoderamento e todo o significado que isso traz para a Igreja Católica Liberal, a condução do rito da Santa Eucaristia é determinante nesse sentido. Porque muda então de um reavivamento, de reviver o sacrifício, o martírio de Jesus no Calvário, para uma proposta mais positiva, que é realmente a realizarmos a descida daqui do Cristo na matéria. Então a cruz ela tem um lugar muito especial nessa ritualística, uma simbologia muito especial, uma representação muito forte. Seguindo aqui, ele diz que esses 9 elementos também têm um significado belo e especial, pois simbolizam a oferenda ao Deus triuno do homem tríplice que ele fez à sua própria imagem. Demonstra que dedicamos nós mesmos, nossas almas e nosso corpo. Então aqui o autor também reforça essa ideia de que o sacrifício não é qualquer tipo de oferta, não está relacionado a um martírio, e sim realmente a uma entrega consciente de nós mesmos. Então essa ritualística aqui da Igreja Católica Liberal, ela é voltada nesse aspecto, e o autor ele reforça sempre, e principalmente aqui no incensamento, ele vai deixar isso muito claro, procurar deixar isso muito claro nesse texto. Seguindo aqui, o autor reforça que uma vez que esta é enfaticamente uma religião do Cristo, o líder do segundo raio, e uma vez que a cruz latina é seu símbolo especial, a cruz do altar representa para nós o segundo raio, e incensando-a, estamos venerando a Santíssima Trindade, por Cristo nosso Senhor, como dizemos tão frequentemente em nossas preces. Então, cada vez mais, nessa parte do texto, e nessa parte, e aí eu quero dizer o seguinte, esse capítulo, ele é muito detalhado, ele tem muitos detalhes sobre o incensamento. Eu procurei aqui sintetizar e reduzir, porque senão a gente ia ficar num vídeo que já está ficando mais extenso do que eu imaginava, porque aqui o difícil é assim, quando você vai destacar do texto coisa importante, na verdade, tudo é importante. A vontade de ter colocar tudo realmente. E aí nós vamos fazer o quê? A leitura do livro. Então aqui eu tenho que destacar, fazer um filtro realmente para não ficar pesado. Mas não tem jeito, porque é muita coisa assim relevante realmente. Só que aqui eu deixei de fora os detalhes muito ricos sobre o incensamento. E como o objetivo aqui é realmente um estudo dirigido, uma visão geral sobre a obra, o estudo detalhado dessa parte do capítulo aqui é importantíssimo para a gente para nós podermos compreender melhor esse ritual, ok? E aqui vamos trazer então um diagrama que o livro traz aqui essa imagem. E aqui ele está falando do diagrama que é a incensação do altar. Os números indicam a ordem dos movimentos feitos pelo sacerdote com o turíbulo e as setas indicam a direção dos mesmos. Então aqui ele está mostrando como é que é feito o movimento, em que direção é feito, e é muito bacana. Eu também não conhecia dessa forma, e a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a perceber e estudar, e a gente vai entendendo cada movimento, cada sentido, cada
cada direção é muito importante, e a partir do momento que a gente conhece realmente, nós vamos entendendo a dimensão que isso aqui, que não é só um ato ali de julgar uma fumaça, julgar um aroma, não, é algo muito mais rico, é algo muito mais detalhado, importante, e em várias dimensões que esse trabalho é feito. Então é muito importante destacar aqui, e eu achei muito válido e muito útil essa demonstração gráfica desse incensamento. Seguindo aqui mais um destaque, se a igreja, ou antes o edifício eucarístico, for imaginado como uma usina de força, o vórtice etérico em torno do altar é o dínamo e o celebrante é o engenheiro encarregado. O autor aqui, então, eu costumo sempre relacionar, fazer uma relação com usina de força, com uma usina hidrelétrica, que a gente consegue comparar fisicamente alguma coisa de aspectos metafísicos. E quando ele fala realmente imaginando o altar, tudo isso aí como uma usina de força, e o altar como um vórtice o altar como o dínamo e o celebrante como sendo o engenheiro de tudo isso daí, acho que o autor está sendo bastante claro e didático nas suas considerações aqui, as suas analogias, para tentar explicar de maneira mais simples, para trazer aqui para a nossa realidade do dia a dia. Nós vamos ter uma outra figura aqui, um outro diagrama, que é do altar e a relação do sacerdote, o diácono e o subdiácono. Então ele está explicando aqui, né, que o diagrama 2 é a relação entre celebrante e seus ministros. Sua posição na plataforma diante do altar é indicada pelos círculos. O C, então aqui no C, ele está representado o celebrante, o D, o diácono, e o S, o subdiácono. As linhas, então essas linhas coloridas aí, mostram como as forças fluem ou do celebrante para o povo, através dos seus ministros, ou do povo, através dos ministros, para o celebrante, e daí para os elementos do altar. Então, o autor está explicando aqui, demonstrando graficamente o quanto que a energia da congregação, a relação entre as pessoas do altar, os elementos do altar, as pessoas no altar, e entre os elementos que estão recebendo toda a condensação dessas energias aí, ok? Seguindo aqui então mais um destaque do texto, ao considerarmos os muitos benefícios que obtemos do uso do incenso, não devemos negligenciar a ajuda das ordens especiais de anjos e espíritos da natureza que trabalham através deles. Então lá no texto o autor vai ter mais também uma contribuição muito grande, muito detalhada sobre os elementos da natureza, sob a ajuda de diversas dimensões de anjos. Então é muito importante dar o autor enriquece muito, e aqui a gente busca trazer realmente só aquela parte de destaque do texto para nós podermos reforçar uma visão geral. E o detalhamento a gente sempre reforça que é necessário isso aí para leitura mesmo e para o estudo. Seguindo aqui então, o autor destaca que o incenso é valioso em nosso serviço de tantas maneiras distintas que é eminentemente desejável tirar vantagens de suas notáveis qualidades, sempre que possível. Destacando aí como nós podemos tirar vantagem do uso do incenso na liturgia da Santa Eucaristia. Além do uso honorífico e purificativo, a incensação é do maior valor porque atrai os poderes dos raios representados pelas suas velas respectivas, quando cada uma é incensada. Então, dentro daquela questão dos 7 raios, representado no altar através das velas, o incenso ele é um facilitador desse processo. E na hora do incensamento, na hora daquele movimento que o sacerdote faz, nós vamos ver ali na frente que ele está ativando para cada raio a força daquele raio, trazendo ali para o altar. E o incenso ele é um veículo facilitador e realizador, potencializador dessa conexão, dessa vibração. Assim, para o clarividente, a incensação é uma cerimônia belíssima, com o altar se tornando vivo por essas cores extraordinariamente vívidas, e cada vela como um pequeno sol de cada tom. E ele vai associar realmente o tom de cada raio para cada vela. Pois não apenas as velas são como reservatórios para emanação, mas elas mesmas em torno das chamas e dos locais onde ficam as joias dos raios incandescem belamente com radiações de luz e glória, criando realmente fogos ou lâmpadas no altar. Então aqui o autor reforça ele como clarividente da beleza, da dimensão
tão grande que isso é, realmente trazendo para o plano físico os 7 raios, e para que eles possam realmente prestar esse serviço e organizar as energias do ambiente para a execução dessa Eucaristia. E então o autor demarca em que momento que a gente chega, né? Tudo isso separou o altar do resto da igreja a fim que possam ser gerados poderes especiais ali dentro. Para isso, então, através do Dominus Vobiscum, com a récita da segunda dessas bênçãos menores, o sacerdote recolhe da congregação tanta força quanto possa ter sido produzida por seus sentimentos de gratidão pela absolvição que foi dada anteriormente. Então aqui ele está relatando que a partir desse momento é feito um outro estágio, é feito algo mais, é dado um passo além na celebração para que realmente o ajuntamento das energias e a potencialização dessas energias para a realização do serviço eucarístico é dado um passo a mais, e o altar então se torna a peça central. Então aqui a gente vai ver os desenhos, e eu estou achando muito interessante poder trazer os desenhos através do auxílio da inteligência artificial, buscando, é claro, a adaptação e a realidade com o contexto da obra. E aqui ele vai detalhar o seguinte, a figura 7, né? Então nós vamos ver lá a formação das pétalas no início do introito. Elas não são formadas simultaneamente, como se mostra nessa ilustração, mas surgem em sucessão pela ordem dada pelo anjo. A seção transversal mostrando o vórtice em torno do altar que estabeleceu logo antes dele aparecer. A ordem de formação das pétalas, olha que interessante. A primeira sendo dirigida para o oeste e as outras aparecem em intervalos quando o anjo se move em círculo em sentido horário. Aqui também ele já está fazendo a ponte da passagem para a próxima etapa, né? Então, destacando aqui, na forma abreviada da Eucaristia, o lugar da bênção menor antes do introito é assumido por uma reverência especial ao trabalho que agora estamos fazendo. O sacerdote canta: devemos construir o nosso templo com preces e louvores. E o povo responde: a glória só pertence a Deus. Então, nesse momento aqui do incensamento, ele já está criando, apesar da gente estar na parte da incensação, eu tive essa dúvida, tá, gente? Da expressão incensação ou incensamento. Eu procurei saber que, em termos didáticos, em termos da gramática, a incensação, a expressão incensação é mais adequada, tá? O incensamento também ele pode ficar aí no uso mais do cotidiano mesmo. E aí, feito já esse movimento, já passando para ir para a próxima etapa da liturgia, a gente encerra mais essa etapa dos ritos iniciais. E aqui já preparando, eu tenho até corrigir, aqui está escrito cântico, mas não é porque eu trouxe o slide da versão anterior, e aí da etapa anterior. E então nós seguimos adiante com os próximos vídeos, e agradecendo você por mais uma vez estar conosco aqui. Lembrando que esse é um material de estudo dirigido, não é uma palestra, não é um seminário, não é um curso, é a forma de eu compartilhar a minha jornada com você. E se de alguma forma você quiser contribuir, quiser dar dicas, sugestões, estamos abertos aí e estamos disponíveis aí pelos nossos canais de comunicação. Meu site está aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim e meu trabalho. Eu agradeço você e até nosso próximo encontro. Tchau.